João Kaplan. Welcome! Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, por favor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Bom, quem me conhece aqui, por favor, levanta a mão. Então posso ir embora. Já me conhece, então não preciso falar nada. Eu fico pensando, cara, o que um cara de equity, de jogo que não é do digital, vem falar com tantos experts e profissionais do mundo digital aqui. Eu fiquei pensando ali atrás, eu digo, rapaz, muita coragem de trazer um cara que é investidor, que tem uma vida ligada ao mundo tradicional, não é? Apesar de investir em startup. O que é que eu posso contribuir com a vida de vocês? Eu fiquei pensando sobre isso e eu resolvi mostrar a vocês como é que funciona hoje o que tem valor. Porque todos vocês que são infoprodutores, influenciadores digitais ou vivem no marketing digital, ganham dinheiro. Fazem dinheiro. Aqui, durante esses dias, vocês aprenderam várias ideias, sacadas, negócios, e eu não vim trazer essas sacadas para vocês, porque é chovendo molhado, e vocês sabem mais do que eu, e é muito bom estar num lugar onde as pessoas sabem mais do que você. E só que tem uma coisa que eu venho fazendo ao longo desses anos, ao longo desses 16 anos, que é fazendo a mesma coisa todo dia, que é investir em negócio. E eu resolvi investir em negócios, não só negócios que geram caixa, não só negócios que geram dinheiro, mas negócios que deixam legado, negócios que podem ter um valor muito maior lá na frente. E eu tenho percebido que muitos de vocês estão partindo para esse jogo que eu chamo, que é o jogo do equity e o jogo infinito. Muitos de vocês, como o Thiago Negro, como o Bruno, que estava aqui com vocês, já passou aqui, como o Fint, vários e vários infoprodutores e influenciadores têm feito isso. E eu vim mostrar para vocês qual é o segredo, qual é a virada de chave para fazer dinheiro eterno. E não dinheiro só do caixa, tem que faturar mais, vai, só essa grana. Essa grana é muito boa. Essa grana deixou muitos influenciadores e muitos infoprodutores ricos e continua deixando. Mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Como é que você vai garantir que amanhã você não está mais trabalhando e o negócio está girando, que está produzindo? Então, para falar sobre isso, eu tenho uma história de longo prazo, de livros escritos, onde eu escrevi essas teses, eu declarei essas teses. Muitos desses livros são livros, por exemplo, o Smart Money tem mais de 10 milhões de leitores, né, de downloads e livros vendidos. Esse livro que ajuda a atrair investidores para o seu negócio. Aqui, quem já tentou atrair investidor para o seu negócio? Levanta a mão só para saber. Pois é, bacana. Vocês já sabem que não é tão fácil atrair investidor. Mas o que é que o investidor olha? E por que ele investir em você? E por que você precisa de investidor? Não é? Existe aí, mas não precisa de investidor. Eu mesmo fazendo um bom marketing, um bom trabalho, eu consigo. Mas com esse livro, Ponto Cego Empresarial, eu mostrei que tem muita coisa dentro da sua empresa, da sua vida, do seu negócio, da sua família, que você não está enxergando, que você não está vendo. Ao longo dessa minha trajetória, eu tenho uma empresa de investimento em startups, chamado Bossa Invest, ou Bossa Nova, com mais de 1.700 empresas investidas. Nós somos a maior da América Latina nos últimos 10 anos, e nos últimos 5 anos a gente está entre as 10 do mundo, uma empresa brasileira investindo mais de 1.700, imagina 1.700 empreendedores com suas startups, suas empresas, digitais ou não, recebendo investimento. É isso que eu faço. Durante os últimos 2 anos a gente criou uma private equity chamada Equity Group, que investe em mais de 80 empresas também, e por aí vai. Eu tenho outras empresas de investimento, e uma delas é uma agência de influenciadores digitais chamada Nonstop Produções, que tem o Whindersson, Tirolipa, JK e tantos outros influenciadores. Eu sou presidente do conselho dessa companhia e mais tantas outras. Eu não vim aqui falar de mim, eu vim aqui mostrar para vocês como funciona o equity na prática e mostrar para vocês qual é o jogo que eu estou vendo sendo jogado. De que forma um infoprodutor, um influenciador ou alguém do marketing digital e do mundo digital consegue criar renda eterna, consegue criar patrimônio. E não é só patrimônio de prédio, carro, estrutura, casa, não é sobre isso. É sobre algo que gera um resultado para sempre. E muita renda passiva também a partir desse tipo de investimento. Vocês conhecem investimento de renda fixa, renda variável, conhecem investimento em imóveis, muitos de vocês têm muito patrimônio nessa linha, mas existe outro jogo, que é o jogo infinito.
É um jogo que mostra que você pode construir algo que dure para sempre, e não algo que acaba ali todo mês. Você tem a meta, você tem o resultado, você tem que fazer aquele faturamento, você tem que buscar essa roda que eu chamo que é a corrida do rato, e todo mês você tem que buscar esse resultado. Eu jogo um jogo que é um jogo que fala de perpetuidade, esse nome que vocês conhecem bem, perpetuidade. Mas como você perpetuar algo poderoso? Imagina que cada empresa daquela que eu invisto tem um valor. E qual é o valor de cada empresa? Soma o valor de todas as empresas, vê qual é o meu percentual em cima delas. Porque eu acredito muito que muitos empresários conseguem entender o aplicativo do banco com o dinheiro lá, mostrando quanto ele tem. Essa é uma métrica interessante, o seu saldo bancário. É uma métrica interessante, quanto você tem aplicado. Mas essa também, de alguma forma, pode ser uma métrica de vaidade, se você não souber deixar esse capital em produção. Você sabe que é a mesma coisa se eu pego um dinheiro e invisto em você e eu pego um dinheiro e invisto no banco. O que acontece quando eu invisto no banco com o meu dinheiro? O banco me dá uma renda. O que acontece quando eu invisto em você? Sabe o que acontece? Você vai gerar produtividade, você vai gerar emprego, renda, trabalho, desenvolvimento econômico. Esse é o capital que funciona, que gera energia e que serve de alguma forma. O dinheiro no banco, ele te paga os juros, mas ele não gera essa produtividade. Pelo contrário, esse dinheiro é emprestado para alguém que precisa por uma taxa 3, 4, 5 vezes maior. E está tudo bem, esse é o modelo de que funciona. Mas o modelo que eu acredito é o modelo de servir, e servir é bíblico. E quem não serve para mim, não serve para nada. Então, assim, João, você não gosta de gerar caixa? Óbvio que eu quero. Claro que eu tenho negócios que geram caixa, claro que tem negócios que fazem acontecer. Mas tem um jogo, que esse jogo, que é o jogo que eu estou falando, que é o jogo infinito. Então, qual jogo que você está jogando? Você joga o jogo do hoje, quanto você tem de caixa, quando você tem depositado, ou você joga o jogo do longo prazo, o jogo de amanhã? Você joga o jogo, quanto vai valer sua empresa? Quem sabe quanto vale o seu negócio aqui hoje? Levanta a mão. Pois é, 1, 2, 3. Quem trata o seu negócio como uma empresa, um business, algo que tenha valor? Pois é, todos vocês precisam tratar o que vocês fazem como um negócio, como um business. Eu me lembro bem do Tiago Nigro, lá em 2018, o primo dizia, sou escalável, eu sou um negócio. Não é. Não, mas eu gravo uma vez e vendo quantas vezes eu quiser online. Eu digo sim, mas se você morrer, o que vai acontecer? Ele falou que se eu morrer, o que vai acontecer? Meus cursos ficam gravados. Eu digo, não. Você tem que criar um grupo de negócio, um grupo de empresa. Aí veio o Joel Perini, montou o Grupo Primo. E depois, o que mais você vai fazer? Vamos criar algo que não dependa de você. Criou a Finclass, que é um programa, que é uma ferramenta que não depende dele, nem tem no nome dele. Então, esse modelo é o jogo infinito. É o que o Fint está fazendo. Criando ferramentas e sistemas que a gente chama de jogo do equity, que não depende só da pessoa, ou do produtor, ou do infoprodutor, ou daquela pessoa. Você pega o Bruno Aguiar, o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo modelos de mentoria, modelos de multiplicar o conhecimento com outros multiplicadores, para que não dependa só de uma pessoa. Então, esse é o valor do amanhã. É isso que eu quero provocar a todos vocês. Quanto é que vale o seu negócio hoje? Se você parar de trabalhar agora, você vai durar esse caixa durante quanto tempo? Como é que vai ser a sua vida daqui a 5 anos? Se você continua construindo algo que gera impacto, não, então começa a pensar, porque, cara, de verdade, existe uma mentalidade diferente de faturamento, a mentalidade que eu acredito. Faturamento é muito bom, gerar caixa é muito bom, mas tem uma mentalidade que ela vence qualquer crise, que é uma mentalidade antifrágil. Porque se você tiver qualquer problema no seu faturamento, mudar a plataforma, mudar marketing, mudar qualquer coisa, você sofre. Então, o que eu quero te dizer é, não tenha essa dependência de ficar só ligado ao que vocês fazem. Isso é o teu motor 1, gente. Motor 1 está aí, a Ticto está aqui para te ajudar. A Ticto te ajuda a trabalhar o teu motor 1. Mas e o teu motor 2? E o teu motor 3? E as tuas camadas de serviço? E o teu longo prazo? Então, vocês têm que começar a pensar em outras coisas, em torno do que você faz, não só o que você faz. O que você faz, continue fazendo e aprenda, como vocês aprenderam nesses 2 dias aqui, algo incrível para multiplicar o que vocês fazem. Muitas coisas que eu vejo no mercado diz respeito ao que eu chamo de capital tangível. E tangível é aquilo que pega.
dá para pegar, estrutura que dá para pegar. Vocês já trabalham no intangível, vocês de alguma forma já sabem como ganhar dinheiro no digital, no intangível. Mas esse intangível tem uma força gigante para o valor percebido da sua empresa. Eu te pergunto, alguém paga, alguém compra o seu negócio? Alguém compraria, alguém paga? Quanto vale esse negócio? Então, esse exercício todos nós temos que fazer. Alguém paga e quanto vale a minha empresa? Quanto vale o meu business? Quanto vale o meu produto digital? Né? Então, não é só sobre o seu produto digital, é sobre o conjunto de coisas que fazem o produto digital. É que mais eu posso fazer além do que eu faço, que eu chamo de intangível, e essa é uma força gigante. Quando eu vejo empresas procurando investimento, por exemplo, e o que eu olho para um negócio para investir? O que eu decido, aquela empresa e não aquela? É muito do longo prazo. O que essa empresa vai ser daqui a 5 anos? Qual o valor que ela vai ter daqui a 10 anos? E esse valor, às vezes, é muito maior do que o valor da geração de caixa. Então, você tem hoje uma geração de caixa, você fatura lá seus 1 milhão, 2, 10 milhões, mas amanhã você pode estar faturando 20. Isso é um normal, que todo mundo conhece. Mas se você fatura 1 milhão, quanto vale a tua empresa? 10 milhões. E aí, quanto ela vai valer daqui a 5 anos? 1 bi? É possível. Desconectado com o valor de faturamento. Essa desconexão com o valor de faturamento, que é algo incrível que esse mercado te proporciona. Só que você não sabe isso e você não quer saber disso. E está tudo bem. Esse mercado do intangível e do equity é para quem entendeu o nível de consciência. E nível de consciência, eu não posso exigir que ninguém tenha, mas eu tenho a obrigação de te dizer que ele existe. E esses negócios, esses empresários que buscam capital comigo, eles não estão prontos para receber. A maioria não tem escala, não tem ecossistema, não tem comunidade, não tem avenida de crescimento. E pasmem, são coisas que vocês aprenderam e viram aqui. Comunidade vocês viram aqui, ecossistema vocês viram aqui, tudo vocês viram na TikTok. Então, vocês, o que eu quero dizer com isso é que vocês estão prontos. Só precisa entender o equity, porque você já tem modelos escaláveis de fazer os negócios. É um modelo mais ou menos que eu acabei de dizer em relação ao que aconteceu com o Primo, ao que aconteceu com o Thiago Fint, é o que aconteceu com muitas empresas, com o Joel, né? Todos eles são meus sócios, o Joel é meu sócio, o Nigro é meu sócio. A gente faz coisas de longo prazo juntos. Não só do faturamento imediato, mas do longo prazo. Qual é o valor desse negócio que a gente está construindo no longo prazo? Então, turma, o segredo é o equity e o smart money. Os empresários que entendem essas duas palavrinhas, eles conseguem muito mais do que o normal, do que grande parte dos empresários aí fora. E para que a gente consiga entender o que eu estou fazendo, eu queria fazer uma provocação. Eu queria perguntar para vocês, através dessa tela, eu queria que vocês olhassem para essa tela e fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, vindo para cá, vocês vieram ontem e hoje, certo? Sim ou não? Ontem e hoje. Quem aqui, vindo para cá hoje de manhã, viu na rua um carro vermelho? Levanta a mão. 2, 3, 4. Beleza. 5 pessoas viram um carro vermelho. É obrigado a encontrar um carro vermelho na rua, sim ou não? Não, não é obrigado, certo? Mas eu vou te falar o seguinte, vou fazer uma provocação. Se amanhã tivesse um evento aqui, de novo, se eu dissesse a você, eu te dou R$1.000 para cada carro vermelho que você encontrar na rua, quem encontraria um carro aqui? Levanta a mão. Todos vocês. E eu te pergunto, o que mudou? A rua? Os carros? Mudou o quê? Mudou sua percepção, mudou sua atenção, mudou... Mudou seu foco, mudou sua atenção, mudou sua percepção, mudou sua consciência. Quando você está de olho e olhando algo, quando você tem a consciência de que aquilo existe, você vai olhar com intencionalidade, você vai olhar com vontade. E a intencionalidade faz você crescer. Então, o nível de consciência é sobre isso, cara. Como é que eu posso, agora eu estou vendo isso, agora eu estou vendo o carro vermelho. Por quê? Porque agora você está atento. Agora você sabe que isso existe, essa palavra existe. Então, basicamente, turma, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que começar a ter visão de drone sobre as coisas. Porque fazer o que todo mundo faz, você muitas vezes vive na necessidade, na emergência e na urgência. E a gente está falando aqui de oportunidades. Oportunidade é quem prospera. E prosperar é diferente de ter riqueza. Riqueza é acumular. Prosperar é abundância. É você prosperar na vida do outro. É você crescer com o outro. É você fazer o seu cliente feliz. É você desenvolver. Ah, João, isso é teoria. Não é, funciona para mim. Se não fosse pensando assim, eu não teria o que eu tenho hoje.
Então, a prosperidade ela é diferente de riqueza e de qualquer outra coisa, mas a visão é de drone. A visão é de você olhar enxergar o que ninguém está vendo, olhar para onde está todo mundo olhando, enxergar o que ninguém está vendo. João, como é que eu faço para pensar assim, ser um empresário? Porque se você tem um negócio, você tem que se posicionar como empresário. O empresário é um cara controlado, o empreendedor é o cara arrojado, que a grande parte de vocês são empreendedores, e o investidor é o quê? Investidor é o cara que investe seu tempo e seu negócio na vida do outro. Então, você tem que ser um empresário empreendedor que investe, junta tudo isso daí, faz algo muito mais poderoso, que é quem consegue perceber os carros vermelhos e quem consegue entender que investimento não é só com o bolso, é com a cabeça também, é com a inteligência também, porque todos vocês têm um lugar de potência, todos vocês têm algo a investir em qualquer um. Se eu fizer uma brincadeira aqui, os problemas que tem desse lado, qualquer problema que seja, aquele lado resolve, vai acontecer match aqui, de oportunidades e de negócio, um que sabe mais do que o outro. Cada um de vocês tem algo a ensinar, tem algo a fazer, e vocês sabem disso, vocês vendem isso, vocês desenvolvem modelos a partir disso. Então, será se você não pode usar isso para ter equity? Para ter participação nas empresas também? Será se você não pode ter isso para ter patrimônio? Ou você só precisa fazer isso para ter faturamento? Faturamento também, esse é o teu motor 1. Isso você tem que continuar, cara, mas se todos vocês têm que ter visão de empresário. E muitos de vocês vão me agradecer depois e vão dizer, cara, João, eu entendi o que você quis dizer. Porque isso aqui vocês já sabem, que quem tem distribuição tem poder. Vocês sabem que a força que é a distribuição, a força que é o marketing, a força que é a venda. A XP entendeu isso lá atrás. A XP, todo mundo quer distribuir produtos com ela. Por quê? Porque ela distribui. Todo mundo quer colocar seus produtos bancários com ela, porque ela distribui. E você é uma força de distribuição ou você só vende o seu treinamento? Só vende o seu curso? Ou você é uma força de distribuição? O seu aluno, o seu cliente, ele é, dentro de uma comunidade, você serve esse aluno, esse cliente, com outros produtos ou só o seu? Ah, não, mas o cliente é meu, eu não vou dar para o outro. Tá, você está deixando de criar um ecossistema de equity, de oportunidade. Eu tenho certeza que 5 aqui se juntarem, vira um grupo de business. E esse grupo de business tem um valuation muito maior do que individual. E você tem que começar a pensar nisso, porque essa força de conjunto vai fazer algo muito mais poderoso. Quem tem educação tem poder, e vocês sabem disso, porque vocês mexem na educação. E imagina eu falar isso para o empresário tradicional, que a educação faz parte do poder de hoje em dia. Então, vocês já estão na educação. Quando eu digo que vocês já têm todos os atributos, o artifício, para crescer e para desenvolver mentalidade de equity, vocês já têm. Pelo fato de você, o motor 1 de vocês funcionar absurdamente bom e bem. Então, a educação é algo muito poderoso no mundo empresarial. Toda empresa boa que eu conheço está montando uma área de educação. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque, cara, acredite, vai vir muito, muito mais em eventos e treinamentos de empresas tradicionais do que vocês estão vendo por aí. Muito mais. Porque antigamente você só via RD Station, não sei o quê. Hoje todas as empresas estão entendendo que distribuição tem poder, que é o que vocês fazem, educação tem poder, é o que vocês fazem. E o que mais tem poder? Financiamento. O cliente não precisa financiar no cartão de crédito ou só no banco. Você é o financiador. Você vai ganhar muito mais taxa fazendo isso. Então, existe um outro poder que está sendo embarcado quando você entende a sua força, quando você entende a sua geração de caixa, que você pode colocar dentro do mundo que vocês aplicam, que vocês fazem. E, por fim, quem tem equity ou quem entende de equity tem muito mais poder. E o que é equity, senão a moeda mais valiosa que existe, a moeda mais potente que existe hoje nessa nova economia? Nova economia, cara, é tudo que vocês estão vendo, iFood, esse novo modelo de fazer negócios. Não é só comprar, vender, alugar e prestar serviço, a gente está falando de download, está falando de modelo que vocês fazem de venda de recorrência, né, digital, assinatura, tudo isso é a nova economia. E que vocês estão nela. E que vocês já estão nela. O que falta a todos vocês? Equity. O que faça a todos vocês entenderem a força que vocês têm para dar o passo a mais para criar algo muito mais poderoso, que é equity. E o que é equity, na verdade? É a participação acionária da empresa. Sua empresa, você tem 100%, você tem 100% de equity. Sua empresa vale R$1 milhão, você tem R$1 milhão. Mas eu te pergunto, você consegue sacar esse R$1 milhão na boca do caixa? Não, porque ele é o valor do teu patrimônio.
Você não consegue sacar, mas você consegue usar esse patrimônio de muitas formas. E esse é um negócio que faz sentido quando você começa a jogar esse jogo. Então, quanto é que minha empresa vale 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, o que eu faço com esse dinheiro? O que eu faço com esse número? Como é que eu desenvolvo esse número? Como é que eu uso isso? Então, turma, essa modelagem de equity, nem todo mundo entende isso. Né? Os empresários, eles conhecem caixa, prolabore, distribuição e sócios, resultados, mas o equity é quando a gente pensa para uma estratégia futuro, lá na frente. E a estrutura de equity, ela tem 3 formas. O equity tangível, que é o que dá para entender e pegar, que todo mundo sabe, que é ligado ao seu caixa, seu financeiro, seu EBITDA, seus imóveis, seu patrimônio, seus ativos, suas participações. Tem o equity intangível, que é o que é mais difícil entender, que é o que vocês já fazem, muita coisa ligada à tecnologia, à inovação, a marca de vocês, a marca do treinador, a marca do curso, a metodologia que vocês usam, tudo isso já tem valor, isso já é intangível. E o que eu quero mostrar para vocês, eu vim dizer que vocês já estão preparados para o equity, por natureza e por definição. Falta entender, falta enxergar o carro vermelho e ver que isso é um poder absurdo. Então, canais de distribuição, potencial de crescimento, tudo isso eu chamo de intangível. E, por fim, o soft equity, que é o seu capital social, intelectual, reputacional, capital de influência, de imagem, coisas que vocês também já sabem. E aí, João, o que você quer dizer com isso? Quer dizer com isso que você pode pegar esse equity e você pode vender a sua empresa. Ninguém vai me comprar porque eu sou uma empresa de um homem só. Então, você não vai ser mais uma empresa de um homem só. Você vai ser um business que tem um homem e que pode ter mais homens, que pode ter mais marcas, que pode ter mais coisas. Você pode expandir para um grupo de influenciadores ou de infoprodutores. Você pode adquirir outras empresas. Pode ser empresa de tecnologia, empresa de software, empresas que fazem sentido ao teu mundo, uma escola, por que não, física. Você pode firmar parcerias e você pode contratar talentos. E como é que eu contrato talento? Simplesmente, se você tem um salário a pagar de 100 mil reais para alguém, que vale a pena, você não tem 100 mil reais, mas você pode dizer, cara, minha empresa vale 1 milhão, eu te dou 10% da minha empresa, se você ficar comigo 5 anos, te dou aqui 1% ou 2% ao ano, por exemplo. Então, eu te dou 2% ao ano, ela vale 1 milhão, mas ela vai valer 10, vai valer 20, vai valer 30. E essa é uma forma de contratação no mercado para quem entende a força e o poder disso. Eu mesmo contratei o CEO da minha própria empresa dessa forma. Então, é possível você desenvolver o equity dessa maneira. Turma, o equity, ele é longo prazo, ele é renda eterna. E para mostrar e explicar de uma maneira bem simples, eu trago esse cara aqui, chamado Michael Jordan. Michael Jordan, quem viu o filme Jordan aí, levanta a mão. Vocês lembram que esse tênis que está pendurado no ombro dele, ele foi criado esse tênis, ele estava em uma disputa da Adidas com a Nike. E em algum momento foi fechado com a Nike, porque a Nike disse que ia fazer o tênis dele. Lembram disso? Que é o Jordan E. Só que a mãe do Michael Jordan disse assim, meu filho vai fazer publicidade para vocês, desde que a gente tem uma percentual de toda a venda desse sapato para a vida toda. O que aconteceu, até hoje, Michael Jordan ganha um percentual da venda desses sapatos. Agora, se ele tivesse só recebido o dinheiro, 20 milhões, 100 milhões, não era muito melhor o dinheiro do que uma venda futura de sapato? Sim ou não? A mensagem que o mercado conhece é: eu prefiro o dinheiro na mão. Não é uma venda futura, um negócio futuro. O mercado não conhece isso. Os empresários são imediatistas, curto prazo e não longo prazo. Só que ele acertou e ele fez a negociação com a Nike e até hoje ele recebe percentual da venda desse sapato. Mas eu queria dizer para vocês e queria lembrar vocês que eu acho que ela poderia ter feito uma negociação melhor com a Nike. Sabe qual era? Quem pode me dizer? Se tivesse um percentual de equity da Nike, que fosse 5%, ele não teria um ganho só daquele sapato, ele teria de toda a companhia. Então, vê a força que você tem e não usa?
Vê a força que você tem no uso. Imagina que essas empresas, 1.700 que eu investi todas elas quando elas estavam começando, e hoje são empresas gigantes, como a Melius, ou tantas outras que eu investi, que hoje são empresas gigantes. Investi na Apple, no Uber, em todas essas empresas eu investi, e ganhei com isso, vendi 127 empresas. E toda vez que eu recebo um dinheiro da venda de uma empresa, sabe o que eu faço? Reinvisto em mais empresa, em mais empresa, em mais empresa. Para quê? Para criar um portfólio de equity gigante. Gigante. Não é para o meu ego, mas é para servir, para multiplicar na sociedade esse modelo. E, por fim, quero trazer outro exemplo para vocês também do esporte, que é o Roger Federer. Roger Federer tem um contrato com a Nike de quase 300 milhões de euros ano. E ele aceitou trocar este patrocínio de 300 milhões de euros pelo patrocínio desse tênis chamado On Running On Shoes. Conhecem? Conhece esse tênis chamado On Running On Shoes? Pois é, vende na Track and Field aqui no Brasil. E esse tênis é suíço. E foi oferecido ao Roger Federer 3% desta empresa, de equity desse tênis. E o Roger Federer tinha que deixar 300 milhões de euros na mão para receber 3% de uma empresinha desse tamanho. O que vocês acham que aconteceu? Quem aceitaria aqui deixar 300 milhões de euros em função de 3% de uma empresa? Alguém deixaria? Você não deixaria só se você tivesse certeza que se você botasse o tênis no teu pé e fosse para a quadra, essa marca seria grande um dia. E o Roger Federer acreditou nele primeiro, a possibilidade dele. E o que aconteceu, 5 anos depois, essa marca que, quando ele entrou, valia 50 milhões, hoje ela vale mais de 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. Agora faz a conta, então ele perdeu ou ganhou? Óbvio que ele ganhou. Óbvio que ele ganhou. Só que na hora da negociação, ele não sabia disso. Na hora da negociação, ele não viu isso. Ele entendeu que ele poderia potencializar essa marca, entendeu que ele poderia levar esse sapato ou essa marca para um outro patamar. E foi isso que ele fez. Eu poderia ficar aqui muito tempo dando exemplos para vocês de força de equity, né, de exemplos de equity, né, e coisas que vocês conhecem, que está aí no mercado, né, coisas simples, no sentido de quem optou por jogar esse jogo, optou por fazer algo que é muito mais poderoso no longo prazo do que o curto prazo. É só como um exemplo também do esporte, que vocês vão lembrar, o que aconteceu quando o Neymar foi para a Arábia e o Lionel Messi foi para o Inter de Miami, em Miami. Ambos saíram da Europa. O que aconteceu? O Neymar foi receber bilhões e o Lionel Messi foi receber uma percentual de um timezinho desse tamanho de futebol chamado Inter de Miami. Quem acertou? Messi. Porque o Inter de Miami ficou um timinho, ficou um timão. Ok? Então, o Neymar recebeu $1 bilhão. Porque é dinheiro na conta o que conta. Foi o que a gente aprendeu. Nossos pais ensinaram a gente assim. A gente sabe que dinheiro é o que importa. Né? Só que tem um poder muito maior além do dinheiro. Então, turma, o que eu vim dizer para vocês é que o motor 1 de vocês tem que ficar roncando. Tem que funcionar, você tem que crescer. Pegar tudo que vocês aprenderam aqui, colocar em prática e crescer o seu modelo de negócio. Não parar. Mas eu quero que vocês olhem esse carro vermelho, que existe algo chamado equity, que é muito poderoso, que você pode pegar o que vocês fizeram até aqui bem feito e construir algo muito maior, que não depende da força do seu braço, que não depende só de você, depende da sua inteligência, da sua lógica, de construir algo com tudo que vocês já fazem, que é escalável, que tem marca, que tem educação, que tem tudo isso já embarcado, que por natureza que vocês já fazem, que vocês já estão ano-luz na frente do mercado. Ano-luz na frente do mercado. Quando eu olho um empresário tradicional de uma indústria, cara, ele não tem nada disso. Como é que esse cara faz equity e vocês não? Como é que esse empresário desenvolve um modelo de patrimônio de equity e vocês não? Estão pensando no longo prazo e vocês no curto prazo. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, e uma mensagem final que eu quero deixar para vocês é assim, ó, cara, se não sabe fazer, colhe quem sabe. Colhe quem sabe. Pergunte, a Ticto vai te ajudar nisso. Eu tenho o Renato e o Guilherme tem desenvolvido um modelo para ajudar cada vez mais vocês a evoluírem, a crescerem, a desenvolver algo muito mais poderoso. Vocês estão vendo o Fint, o Thiago, o que ele está fazendo no ecossistema de negócios dele. Inclusive a própria Ticto, para quem não sabe, o Fint entrou na Ticto investindo, não foi com a imagem dele.
Ele entrou investindo na Ticto. Então, isso é entender o equity. Porque a Ticto, quando o Fint entrou, era um tamanho, hoje é outro tamanho. Qual é o tamanho que vai ser a Ticto daqui a 5 anos? Imagina, se você tivesse a oportunidade de entrar agora na Ticto, quanto vale? Então, daqui a 5 anos ela vai valer quanto? É sobre isso que eu estou falando. É sobre esta oportunidade que todos vocês têm de entender esse jogo. E aí, cara, está aí o meu contato. Se precisar de qualquer coisa, eu estou aí sempre distribuindo e ajudando o mercado com informações sobre isso, porque a gente precisa evoluir, precisa crescer, precisa olhar esses carros vermelhos, precisa desenvolver a mentalidade, subir o nível de consciência, porque alguns de vocês já estão fazendo isso. Eu dei exemplo de 3, 4, 5 influenciadores e produtores digitais que já desenvolveram negócios, empresas poderosas a partir do seu motor 1, que é o que vocês já fazem bem feito hoje. Parabéns pelo investimento de estar aqui, parabéns a Ticto e até a próxima oportunidade.